O que acontece normalmente é que as pessoas elas duvidam dessa mecânica invisível. Você fala de mecânica invisível, as pessoas já estão achando que você está falando de algo místico, de algo que os ETs estão chegando, que tem aqui a entidade X, Y, Z, da plano astral. A gente não está falando exatamente disso, a gente está falando de uma mecânica invisível, que nós não conseguimos ver. Vamos colocar em termos práticos. Hoje, nós já temos uma tecnologia avançada, né? Então a gente consegue fazer medidas em termos nanoscópicos, né? Existem instrumentos que nos permitem construir chips de computadores que têm nanocircuitos, ou seja, em escala nano, a gente consegue montar uma estrutura que funciona com regras, com um determinado caminho específico. A gente está falando desse tipo de estrutura, quando a gente fala em estrutura invisível. A gente fala mecânica invisível. E essa mecânica invisível todos nós temos. Só que ela funciona em escala quântica, em escala muito mais pequena do que o nano, por exemplo. Então, se a gente pegar, por exemplo, um corpo humano, né? Lá no passado, as pessoas sabiam que existia órgãos, né? Mas elas não sabiam exatamente como funciona. Não sabia exatamente para que funcionava o fígado, por exemplo. Não sabia exatamente para que funcionava o estômago, para que funcionava o rim, por exemplo. Eu sabia que tinha lá uma certa organização, a pessoa às vezes morria, secava aquele corpo, sabia que tinha algumas coisas ali, mas não sabia exatamente como é que funcionava. Depois de um tempo com a evolução, eles conseguiram perceber que o fígado ele funciona para liberar hormônios na digestão, ele funciona para regular o sangue no corpo, ele funciona para fazer uma série de funções, inclusive regenerativas, que isso foi possível perceber ao longo dos estudos, conforme a tecnologia foi sendo desenvolvida. E com isso, as pessoas começaram a perceber, olha, analisando o corpo de uma forma geral, olha, existe um sistema nervoso que dá um sinal lá para o cérebro quando você toca ali tal ponto, ele percebe se aquele ponto é um toque inocente ou se está queimando, ele precisa tirar logo no reflexo. Isso é uma mecânica invisível. É uma forma de funcionar que é quase automática, só que nós não sabíamos disso até que a tecnologia se desenvolveu. O que nós vamos falar aqui, dessa mecânica invisível que está mapeada no design humano, tem a ver com algo que nós nunca vamos conseguir medir, porque está em escala quântica. E a escala quântica, ela funciona em termos probabilísticos. Significa, quando você mede uma coisa, ela automaticamente já muda de estado. Então você não consegue saber onde ela está, e que velocidade está e para onde está indo. De uma forma assertiva, você consegue ter uma medida probabilística de como ela funciona. Agora, ela funciona de uma forma assertiva, né? E isso está mapeado no design humano. Então nós vamos falar com vocês sobre algo que nós não podemos medir, mas que está mapeado e nós podemos sim experimentar os efeitos. É uma coisa totalmente diferente de algo ocultista, de algo místico, que você faz e você espera um resultado que muitas vezes não vem. Nós estamos falando de algo que você, conforme você experimenta na sua própria vida, você vê os resultados acontecendo. E esses resultados eles são internos. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes você já não fez algo que todo mundo falou, vai lá, faz aquilo, é legal. E você foi lá e fez. E apesar de ter dado aquele resultado externo que todo mundo disse que era legal, internamente você não se sentiu tão legal. Ou depois de um tempo fazendo aquilo já não fazia mais sentido para você. Por quê? Porque você começou a funcionar a partir da mente. Você tomou uma decisão a partir da mente, a partir de coisas que pessoas falaram para você fazer. Só que internamente aquilo não ornou com a sua forma de funcionar. E é disso que a gente vai falar aqui. Quando a gente fala de design humano, a gente fala de coisas que você começa a aplicar na sua vida que te dão uma base de como você toma as melhores decisões para a sua vida, não mais pela mente, mas pela sua mecânica invisível. De como você se comporta em relação a determinados ambientes, como você se coloca em determinados ambientes e como você enxerga isso funcionando de dentro. Você vai ser o seu principal sensor, porque você vai começar a perceber que, de fato, quando você experimenta o seu design humano, a sua vida muda. Não necessariamente no externo, mas principalmente no seu interior, na sua forma de funcionar, porque você vai perceber que internamente vai ter menos atrito, vai ter menos esforço, você vai sentir a vida fluindo de dentro para fora com menos resistência.
é disso que se trata esse trabalho. Você viver o seu design humano.